como o piolinho das aves, heterópteros, como o percevejo, homópteros, como o pulgão, dípteros, como a mosca, himenópteros, como a vespa, lepidópteros, como a caveira, coleópteros, como o escaravelho, e, finalmente, tissanuros, como o peixe de prata. Conforme se pode ver na imagem que vem no livro, a caveira é uma borboleta e o seu nome latino é Acherontia atropos. É noturna, ostenta na parte dorsal do tórax um desenho semelhante a uma caveira humana, alcança 12 centímetros de envergadura e é de coloração escura, com as asas posteriores amarelas e negras. E chamam-lhe atropos, isto é, morte. O músico não sabe, e não poderia imaginá-lo nunca, que a morte olha, fascinada, por cima do seu ombro, a fotografia, a cores da borboleta. Fascinada e também confundida. Recordemos que a parca encarregada de tratar da passagem da vida dos insetos à sua não-vida, ou seja, matá-los, é outra, não é esta, e que, embora em muitos casos o modus operandi seja o mesmo para ambas, as exceções também são numerosas. Basta dizer que os insetos não morrem por causas tão comuns como na espécie humana, como são, por exemplo, a pneumonia, a tuberculose, o cancro, a síndrome da imunodeficiência adquirida, vulgarmente conhecida por SIDA, os acidentes de aviação ou as afecções cardiovasculares. Até aqui qualquer pessoa entenderia. O que custa mais a perceber, o que está a confundir essa morte que continua a olhar por cima do ombro do violoncelista, é que uma caveira humana desenhada com extraordinária precisão tem aparecido, não se sabe em que época da criação, no lombo peludo de uma borboleta. É certo que no corpo humano também aparecem por vezes umas borboletazitas, mas isso nunca passou de um artifício elementar. São simples tatuagens, não vieram com a pessoa ao nascer. Provavelmente, pensa a morte, houve um tempo em que todos os seres vivos eram uma coisa só. Mas depois, a pouco e pouco, com a especialização, acharam-se divididos em 5 reinos, a saber, as môneras, os prostitos, os fungos, as plantas e os animais, em cujo interior aos reinos nos referimos, infindas macroespecializações e microespecializações se sucederam ao longo das eras, não sendo, portanto, nada de estranhar que, em meio de tal confusão, de tal atropelo biológico, algumas particularidades de uns tivessem aparecido repetidas noutros. Isso explicaria, por exemplo, não só a inquietante presença de uma caveira branca no dorso dessa borboleta, Acherontia atropos, que, curiosamente, além da morte, tem no seu nome o nome de um rio do inferno, como também as não menos inquietantes semelhanças da raiz da mandrágora com o corpo humano. Não sabe uma pessoa o que pensar diante de tanta maravilha da natureza, diante de assombros tão sublimes. Porém, os pensamentos da morte, que continua a olhar fixamente por cima do ombro do violoncelista, tomaram já outro caminho. Agora, triste porque compara o que haveria sido utilizar as borboletas da caveira como mensageiras de morte em lugar daquelas estúpidas cartas de cor violeta, que ao princípio lhe tinham parecido a mais genial das ideias. A uma borboleta destas nunca lhe ocorreria a ideia de voltar para trás. Leva marcada a sua obrigação nas costas, foi para isso que nasceu. Além disso, o efeito espetacular seria totalmente diferente em lugar de um vulgar carteiro que nos veio entregar uma carta. Veríamos 12 centímetros de borboleta adejando sobre as nossas cabeças, o anjo da escuridão exibindo as suas asas negras e amarelas e, de repente, depois de rasar o chão e traçar o círculo de onde já não sairemos, ascender verticalmente diante de nós e colocar a sua caveira diante da nossa. É mais do que evidente que não regateríamos aplausos à acrobacia. Fim do CD 5. CD 6. Faixa 1. As intermitências da morte de José Saramago. Por aqui se vê como a morte que leva a seu cargo os seres humanos ainda tem muito que aprender. Claro que, como bem sabemos, as borboletas não se encontram sob a jurisdição. Nem elas, nem todas as outras espécies animais praticamente infinitas.
Teria de negociar um acordo com a colega do departamento zoológico, aquela que tem a sua responsabilidade a administração daqueles produtos naturais, pedir-lhes emprestadas umas quantas borboletas Aquerontia atropos, embora o mais provável, lamentavelmente, tendo em conta a abissal diferença de extensão dos respectivos territórios e das populações correspondentes, seria responder-lhe a referida colega com um soberbo, malcriado e peremptório não, para que aprendamos que a falta de camaradagem não é uma palavra vã, até mesmo na gerência da morte. Pense só naquele milhão de espécies de insetos de que falava o manual de entomologia elementar. Imagine-se, se tal é possível, o número de indivíduos existentes em cada uma, e digam-me cá, se não se encontrariam mais bichinhos desses na terra que de estrelas tem o céu. Ou o espaço sideral, se preferirmos dar um nome poético à convulsa realidade do universo em que somos um fiozinho de merda a ponto de se dissolver. A morte dos humanos, neste momento, uma ridicularia de 7.000 milhões de homens e mulheres bastante mal distribuídos pelos 5 continentes, é uma morte secundária, subalterna. Ela própria tem perfeita consciência do seu lugar na escala hierárquica de Thanatos, como teve a honradez de reconhecer na carta enviada ao jornal que lhe havia escrito o nome com inicial maiúscula. No entanto, sendo a porta dos sonhos tão fácil de abrir, tão ao jeito de qualquer que nem impostos nos exigem pelo consumo, a morte, esta que já deixou de olhar por cima do ombro do violoncelista, comprasse a imaginar o que seria ter às suas ordens um batalhão de borboletas alinhadas em cima da mesa, ela fazendo a chamada uma a uma e dando as instruções: vais a tal lado, procuras tal pessoa, põe-lhes diante a caveira e voltas aqui. Então o músico julgaria que a sua borboleta Aquerontia atropos havia levantado o vôo da página aberta. Seria esse o seu último pensamento e a última imagem que levaria agarrada à retina. Nenhuma mulher gorda vestida de preto a anunciar-lhe a morte. Como se diz que viu Marcel Proust, nenhum mastronço embrulhado num lençol branco, como afirmam os moribundos de vista penetrante. Uma borboleta, nada mais que o suave ruge-ruge das asas de seda de uma borboleta grande e escura, com uma pinta branca que parece uma caveira. O violoncelista olhou o relógio e viu que eram mais do que horas de almoço. O cão, que já levava 10 minutos a pensar o mesmo, tinha se sentado ao lado do dono e, apoiando a cabeça no joelho dele, esperava pacientemente que regressasse ao mundo. Não longe dali, havia um pequeno restaurante que fornecia sanduíches e outras minudências alimentícias de natureza semelhante. Sempre que vinha a este parque pela manhã, o violoncelista era cliente e não variava na encomenda que fazia. 2 sanduíches de atum com maionese e um copo de vinho para si, uma sanduíche de carne mal passada para o cão. Se o tempo estava agradável como hoje, sentavam-se no chão à sombra de uma árvore e, enquanto comiam, conversavam. O cão guardava sempre o melhor para o fim. Começava por despachar as fatias de pão e só depois é que se entregava aos prazeres da carne, mastigando sem pressa, conscientemente, saboreando os sucos. Distraído, o violoncelista comia como calhava. Pensava na suíte em ré maior de Bach, no prelúdio uma certa passagem elevada dos diabos em que lhe acontecia deter-se algumas vezes, hesitar, duvidar, que é o pior que pode suceder na vida a um músico. Depois de acabarem de comer, estenderam-se um ao lado do outro. O violoncelista dormitou um pouco, o cão já estava a dormir uns minutos antes. Quando acordaram e voltaram para casa, a morte foi com eles. Enquanto o cão corria ao quintal para descarregar a tripa, o violoncelista pôs a suíte de Bach no atril, abriu-a na passagem escabrosa, um pianissimo absolutamente diabólico, e a implacável hesitação repetiu-se. A morte teve pena dele. Coitado, o pior é que não vai ter tempo para conseguir. Aliás, nunca o tem. Mesmo os que chegaram perto sempre ficaram longe. Então, pela primeira vez, a morte reparou que em toda a casa não havia um único retrato de mulher, salvo de uma senhora de idade que tinha todo o ar de ser a mãe e que estava acompanhada por um homem que deveria ser o pai. Faixa 2. Tenho um grande favor a pedir-te, disse a morte. Como sempre, a gadanha não respondeu. O único sinal de ter ouvido foi um estremecimento pouco mais que perceptível, uma expressão geral de desconcerto físico, posto que jamais haviam saído daquela boca semelhantes palavras, pedir um favor e ainda por cima grande.
Vou ter de estar fora durante uma semana, continuou a morte, e necessito que durante esse tempo me substituas no despacho das cartas. Evidentemente não te estou a pedir que a escrevas, apenas que as envies. Só terás de emitir uma espécie de ordem mental e fazer vibrar um poucochinho a tua lâmina por dentro, assim como um sentimento, uma emoção, qualquer coisa que mostre que estás viva. Isso bastará para que as cartas sigam para o seu destino. A gadaia manteve-se calada, mas o silêncio equivalia a uma pergunta. É que não posso estar sempre a entrar e a sair para tratar do correio, disse a morte. Tenho de me concentrar totalmente na resolução do problema do violoncelista, descobrir a maneira de lhe entregar a maldita carta. A gadanha esperava. A morte prosseguiu. A minha ideia é esta. Escrevo de uma assentada todas as cartas referentes à semana em que estarei ausente. Procedimento que me permito a mim mesmo usar considerando o caráter excepcional da situação. E tal como já disse, tu só terás de as enviar, nem precisarás de sair de onde estás. Aí, encostada à parede, repara que estou a ser simpática. Peço-te um favor de amiga, quando poderia muito bem, sem contemplações, dar-te uma simples ordem. O fato de nos últimos tempos ter deixado de me aproveitar de ti não significa que não continues ao meu serviço. O silêncio resignado da gadanha confirmava que assim era. Então estamos de acordo, concluiu a morte. Dedicarei este dia a escrever as cartas. Calculo que venham a ser umas 2.500. Imagina só. Tenho a certeza de que chegarei ao fim do trabalho com o pulso aberto. Deixo-tas arrumadas em cima da mesa, em grupos separados, da esquerda para a direita, e não te equivoques, da esquerda para a direita, repara bem. Desde aqui até aqui. Arranjar-me-ias outra complicação dos diabos, se as pessoas recebessem fora do tempo as suas notificações, quer para mais, quer para menos. Disse que, quem cala, consente. A gadanha havia calado. Portanto, tinha consentido. Envolvida no seu lençol com o capuz atirado para trás, a fim de desafogar a visão, a morte sentou-se a trabalhar. Escreveu, escreveu, passaram as horas, e ela a escrever, e eram as cartas, e eram os sobrescritos, e era dobrá-las, e era fechá-los, perguntar-se-ia como conseguia, se não tem língua nem de onde lhe vem a saliva. Isso, meus caros senhores, foi nos felizes tempos do artesanato, quando ainda vivíamos nas cavernas de uma modernidade que mal começava a desapontar. Agora, o sobrescrito são dos chamados autocolantes. Retira-se-lhes a tirinha de papel e já está dos múltiplos empregos que a língua tinha. Pode dizer-se que este passou à história. A morte só não chegou ao fim com o pulso aberto depois de tão grande esforço, porque, em verdade, aberto já ela o tem desde sempre. São modos de falar que se nos pegam à linguagem. Continuamos a usá-los mesmo depois de se terem desviado há muito do sentido original, e não nos damos conta de que, por exemplo, no caso dessa nossa morte, que por aqui tem andado em figura de esqueleto, o pulso já lhe veio aberto de nascença. Basta ver a radiografia. O gesto de despedida fez desaparecer do hiperespaço os 280 e tal sobrescritos de hoje, porquanto será só a partir de amanhã que a gadanha principiará a desempenhar as funções de expeditora postal que acabavam de ser-lhe confiadas. Sem pronunciar uma palavra. Nem adeus, nem até logo, a morte levantou-se da cadeira, dirigiu-se à única porta existente na sala, aquela portazinha estreita a que tantas vezes nos referimos, sem a menor ideia de qual pudesse ser a sua serventia, abriu-a, entrou e tornou a fechá-la atrás de si. A emoção fez com que a gadanha experimentasse ao longo da lâmina até ao bico, até à ponta extrema, uma fortíssima vibração. Nunca de memória de gadanha aquela porta havia sido utilizada. As horas passaram todas as que foram necessárias para que o sol nascesse lá fora. Não aqui nesta sala branca e fria, onde as pálidas lâmpadas, sempre acesas, pareciam ter sido postas ali para espantar as sombras a um morto que tivesse medo da escuridão. Ainda é cedo para que a gadanha imita a ordem mental que fará desaparecer da sala o segundo monte de cartas. Poderá, portanto, dormir um pouco mais. Isto é o que costumam dizer os insones, que não pregaram olho em toda a noite, mas que, pobres deles, julgam ser capazes de iludir o sono só porque lhe pedem um pouco mais, apenas um pouco mais. Eles, a quem nem um minuto de repouso lhes havia sido concedido.
Sozinha, durante todas aquelas horas, a Gadanha procurou uma explicação para o insólito fato de a morte ter saído por uma porta cega que, desde o momento em que a tinham colocado ali, parecia condenada para o fim dos tempos. Por fim, desistiu de dar voltas à cabeça. Mais tarde ou mais cedo terá de acabar por saber o que está a passar ali atrás, pois é praticamente impossível que haja segredos entre a morte e a Gadanha, como também os não há entre a foice e a mão que a empunha. Não teve de esperar muito. Meia hora teria passado num relógio quando a porta se abriu e uma mulher apareceu no limiar. A Gadanha tinha ouvido dizer que isso podia acontecer, transformar-se a morte em um ser humano, de preferência mulher, por essa coisa dos gêneros, mas pensava que se tratava de uma historieta, de um mito, de uma lenda, como tantas e tantas outras. Por exemplo, a fênix renascida das suas próprias cinzas, o homem da lua carregando com um molho de lenha às costas por ter trabalhado em dia santo, o barão de Munchausen, que, puxando pelos seus próprios cabelos, se salvou de morrer afogado num pântano, e ao cavalo que montava, o Drácula da Transilvânia, que não morre por mais que o matem, a não ser que lhe cravem uma estaca no coração. E mesmo assim, não falta quem duvide, a famosa pedra na antiga Irlanda, que gritava quando o rei verdadeiro lhe tocava, a fonte do Epiro, que apagava os archotes acesos e inflamava os apagados, as mulheres que deixavam escorrer o sangue da menstruação pelos campos cultivados para aumentar a fertilidade da sementeira, as formigas do tamanho de cães, os cães do tamanho de formigas, a ressurreição no terceiro dia, porque não tinha podido ser no segundo. Estás muito bonita, comentou a Gadanha. E era verdade. A morte estava muito bonita. E era jovem. Teria 36 ou 37 anos, como haviam calculado os antropólogos. Falaste finalmente, exclamou a morte. Pareceu-me haver um bom motivo. Não é todos os dias que se vê a morte transformada num exemplar da espécie de quem é inimiga. Quer dizer, que não foi por me teres achado bonita. Também, mas igualmente teria falado se me tivesse aparecido na figura de uma mulher gorda, vestida de preto, como a Monsieur Marcel Proust. Não sou gorda, nem estou vestida de preto, e tu não tens nenhuma ideia de quem foi o Marcel Proust. Por razões óbvias, as gadanhas, tanto essa de ceifar gente como as outras vulgares de ceifar erva, nunca puderam aprender a ler, mas todas fomos dotadas de boa memória. Elas da seiva, eu do sangue. Ouvi dizer algumas vezes por aí o nome de Proust e liguei os fatos. Foi um grande escritor, um dos maiores que jamais existiram, e o verbete dele deverá estar nos antigos arquivos. Sim, mas não nos meus. Não fui eu a morte que o matou. Não era então deste país o tal Monsieur Marcel Proust? Perguntou a Gadanha. Não era um outro. De um que se chama França, respondeu a morte, e notava-se um certo tom de tristeza nas suas palavras. Que te console do desgosto de não teres sido tu a matá-lo. O bonita que te vejo, benza-te Deus, ajudou a Gadanha. Sempre te considerei uma amiga, mas o meu desgosto não vem de não o ter matado eu. Então não saberia explicar. A Gadanha olhou a morte com estranheza e achou preferível mudar de assunto. Aonde foste encontrar o que levas posto? Perguntou. Há muito por onde escolher, atrás daquela porta. Aquilo é como um armazém, como um enorme guarda-roupa de teatro. São centenas de armários, centenas de manequins, milhares de cabides. Levas-me lá, pediu a Gadanha. Seria útil. Não entendes nada de modas nem de estilos. À simples vista, não me parece que tu entendas muito mais. Não creio que as diferentes partes do que vestes joguem bem umas com as outras. Como nunca saias desta sala, ignoras o que se usa nos dias de hoje, pois dir-te-ei que essa blusa se parece muito a outras que recordo de quando levava uma vida ativa. As modas são rotativas, vão e voltam, voltam e vão. Se eu te contasse o que vejo por essas ruas, acredito, sem que tenhas de mo dizer. Não achas que a blusa acerta bem com a cor das calças e dos sapatos? Creio que sim, concedeu a Gadanha. E com este gorro que levo na cabeça também, e com este casaco de pele também, e com esta bolsa ao ombro, não digo que não. E com estes brincos nas orelhas, rendo-me, estou irresistível, confessa. Depende do tipo de homem a quem queira seduzir. Em todo caso, parece-te mesmo que vou bonita. Fui eu quem o disse em primeiro lugar. Sendo assim, adeus, estarei de regresso no domingo, o mais tardar.
Na segunda-feira, não te esqueças de despachar o correio de cada dia. Suponho que não será demasiado trabalho para quem passa o seu tempo encostado à parede. Levas a carta? Perguntou a gadanha, que decidira não reagir à ironia. Levo. Vai aqui dentro, respondeu a morte, tocando a bolsa com as pontas de uns dedos finos, bem tratados, que a qualquer um apeteceria beijar. Faixa 3. A morte apareceu à luz do dia numa rua estreita, com muros de um lado e do outro, já quase fora da cidade. Não se vê qualquer porta ou portão por onde possa ter saído. Também não se percebe nenhum indício que nos permita reconstituir o caminho que desde a fria sala subterrânea trouxe até aqui. O sol não molesta órbitas vazias. Por isso, os crânios resgatados nas escavações arqueológicas não têm necessidade de baixar as pálpebras quando a luz súbita lhes bate na cara, e o feliz antropólogo anuncia que o seu achado ósseo tem todo o aspecto de ser um Neanderthal, embora um exame posterior venha demonstrar que, afinal, se trata de um vulgar Homo sapiens. A morte, porém, esta que se fez mulher, tira da bolsa uns óculos escuros e com eles defende os seus olhos, agora humanos, dos perigos de uma oftalmia, mais do que provável em quem ainda terá de habituar-se às refulgências de uma manhã de verão. A morte desce a rua até onde os muros terminam e os primeiros prédios se levantam. A partir daí encontra-se em terreno conhecido não há uma só casa destas e de todas quantas se estendem diante dos seus olhos até os limites da cidade e do país, em que não tem estado alguma vez, e até mesmo naquela obra em construção terá de entrar daqui a 2 semanas para empurrar de um andaime um pedreiro distraído que não reparará onde vai pôr o pé. Em casos como estes, é nosso costume dizer que assim é a vida. Quando muito mais exatos seríamos se disséssemos que assim é a morte. A esta rapariga de óculos escuros que está entrando num táxi, não lhe daríamos nós tal nome. Provavelmente acharíamos que seria a própria vida em pessoa e correríamos ofegantes atrás dela. Ordenaríamos ao condutor do outro táxi, se o houvesse. Siga aquele carro, e seria inútil porque o táxi que a leva já virou a esquina e não há aqui outro ao qual pudéssemos suplicar. Por favor, siga aquele carro. Agora sim, já tem todo o sentido dizermos que é assim a vida a encolher resignados os ombros. Seja como for, e que isso nos sirva ao menos de consolação, a carta que a morte leva na sua bolsa tem o nome de outro destinatário e outro endereço. A nossa vez de cair do andaime ainda não chegou. Ao contrário do que poderia razoavelmente prever-se, a morte não deu ao motorista do táxi a direção do violoncelista, mas sim a do teatro em que ele toca. É certo que decidira apostar pelo seguro depois dos sucessivos desaires sofridos, mas não havia sido por uma mera casualidade que tinha começado por se transformar em mulher, ou, como o espírito gramático poderia também ser levado a pensar por aquilo dos gêneros que havíamos sugerido antes, ambos eles, neste caso da mulher e da morte, femininos. Apesar da sua absoluta falta de experiência do mundo exterior, particularmente no capítulo dos sentimentos, apetites e tentações, a gadanha havia acertado em cheio no alvo quando, em certa altura da conversa com a morte, se perguntou sobre o tipo do homem a quem ela pretendia seduzir. Esta era a palavra-chave: seduzir. A morte poderia ter ido diretamente à casa do violoncelista, tocar-lhe a campainha e, quando ele abrisse a porta, lançar-lhe o primeiro engodo de um sorriso mavioso, depois de tirar os óculos escuros, anunciar-se, por exemplo, como vendedora de enciclopédias, pretexto arquiconhecido, mas de resultados quase sempre seguros, e então de duas uma. Ou ele a mandaria entrar para tratarem do assunto tranquilamente diante de uma chávena de chá, ou ele lhe diria logo ali que não estava interessado e fazia o gesto de fechar a porta, ao mesmo tempo que delicadamente pedia desculpa pela recusa. Ainda se fosse uma enciclopédia musical, justificaria com um sorriso tímido. Em qualquer das situações, a entrega da carta seria fácil, digamos mesmo que ultrajadamente fácil, e isso era o que não agradava à morte. O homem não a conhecia a ela, mas ela conhecia o homem. Passara uma noite no mesmo quarto que ele, ouvira-o tocar, coisas que, quer se queira, quer não, criam laços, estabelecem uma harmonia, desenham um princípio de relações. Dizer-lhe de chofre, vai morrer, tem 8 dias para vender o violoncelo e encontrar outro dono para o cão.
Seria uma brutalidade imprópria da mulher bem parecida em que se havia tornado. O seu plano é outro. No cartaz exposto à entrada do teatro, informava-se o respeitável público de que nesta semana se dariam 2 concertos da Orquestra Sinfônica Nacional, um na quinta-feira, isto é, depois de amanhã, outro no sábado. É natural que a curiosidade de quem vem seguindo este relato com escrupulosa e miudinha atenção, a acata de contradições, deslizes, omissões e faltas de lógica, exija que lhe expliquem com que dinheiro vai a morte pagar a entrada para os concertos se há menos de 2 horas acabou de sair de uma sala subterrânea onde não consta que existam caixas automáticas nem bancos de porta aberta. E já que se encontra em maré de perguntar, também há de querer que lhe digam se os motoristas de táxi passaram a não cobrar o devido às mulheres que levam óculos escuros e têm um sorriso agradável e um corpo bem feito. Ora, antes que a mal-intencionada suposição comece a lançar raízes, apressamo-nos a esclarecer que a morte não só pagou o que o taxímetro marcava, como não se esqueceu de lhe juntar uma gorjeta. Quanto à proveniência do dinheiro, se essa continua a ser a preocupação do leitor, bastará dizer que saiu de onde já tinha saído os óculos escuros, isto é, da bolsa ao ombro, uma vez que, em princípio, e que se saiba, nada se opõe a que de onde saiu uma coisa não possa sair outra. O que sim poderia acontecer era que o dinheiro com a morte pagou a viagem de táxi e haverá de pagar as 2 entradas para os concertos, além do hotel, onde ficará hospedada nos próximos dias, se encontrasse fora de circulação. Não seria a primeira vez que iríamos para a cama com uma moeda e nos levantaríamos com outra. É de presumir, portanto, que o dinheiro seja de boa qualidade e esteja coberto pelas leis em vigor, a não ser que, conhecidos como são os talentos mistificadores da morte, o motorista do táxi, sem se dar conta de que estava a ser ludibriado, tenha recebido da mulher dos óculos escuros uma nota de banco que não é deste mundo, ou pelo menos não desta época, com o retrato de um presidente da República em lugar da veneranda e familiar face de Sua Majestade, o Rei. A bilheteira do teatro acabou de abrir agora mesmo. A morte entra, sorri, dá os bons dias e pede 2 camarotes de primeira ordem, um para quinta-feira, outro para sábado. Insiste com a empregada que pretende o mesmo camarote para ambas as funções e que questão fundamental esteja situado no lado direito do palco e o mais próximo possível dele. A morte meteu a mão ao acaso na bolsa, tirou a carteira das notas e entregou as que lhe pareceram necessárias. A empregada devolveu o troco. Aqui está, disse, espero que vá gostar dos nossos concertos. Suponho que é a primeira vez, pelo menos não me lembro de a ter visto por aqui. E olhe que tenho uma excelente memória para fisionomias. Nenhuma me escapa. Também é certo que os óculos alteram muito a cara da gente, sobretudo se são escuros como os seus. A morte tirou os óculos. E agora que lhe parece, perguntou, tenho a certeza de nunca a ter visto antes, talvez porque a pessoa que tem diante de si, esta que sou agora, nunca tivesse precisado de comprar entradas para um concerto. Ainda há poucos dias tive a satisfação de assistir ao ensaio da orquestra e ninguém deu pela minha presença. Não compreendo. Lembre-me para que lhe explique um dia. Quando? Um dia. O dia aquele que sempre chega. Não me assuste. A morte sorriu o seu lindo sorriso e perguntou, falando francamente, acha que tem um aspecto que meta medo a alguém? Que ideia não foi isso o que quis dizer? Então faça como eu, sorria e pense em coisas agradáveis. A temporada de concertos ainda durará 1 mês. Ora, aí está uma boa notícia, talvez nos voltemos a ver na próxima semana. Estou sempre aqui, já sou quase um móvel do teatro. Descanse, encontrá-la-ia ainda que aqui não estivesse. Então cá fico à sua espera, não faltarei. A morte fez uma pausa e perguntou, a propósito, recebeu ou alguém da sua família a carta de cor violeta? A da morte, sim, a da morte. Graças a Deus não, mas os 8 dias de um vizinho meu cumprem-se amanhã. O pobrezinho está num desespero que dá pena. Que lhe havemos de fazer? A vida é assim. Tem razão, suspirou a empregada, a vida é assim. Felizmente outras pessoas haviam chegado para comprar entradas, de outro modo não se sabe aonde esta conversação poderia ter levado.
Agora, trata-se de encontrar um hotel que não esteja muito longe da casa do músico. A Morte desceu andando para o centro, entrou numa agência de viagens, pediu que a deixassem consultar o mapa da cidade, situou rapidamente o teatro. Daí, o seu dedo indicador viajou sobre o papel para o bairro onde o violoncelista vivia. A zona estava um tanto afastada, mas havia hotéis nas redondezas. O empregado sugeriu-lhe um deles, sem luxo, mas confortável. Ele próprio se ofereceu para fazer a reserva pelo telefone e quando a Morte lhe